O colonialismo, o sistema colonial e o imperialismo são emparentados, são similares, têm características comuns ou são até o mesmo sistema em épocas históricas diferentes, se você quiser chamar assim. E é realmente muito absurdo que ainda hoje, no século XXI adentro, né, a gente tenha que estar lidando com o sistema colonial europeu e com os problemas que ele produziu e ainda produz para o mundo. A história vai registrar que no segundo semestre de 2024, quando eu fiz essas análises na forma de uma sala de situação e que agora estou colocando em vídeos, num processo, num projeto, num esforço analítico sobre a grande crise mundial, sobre a situação peculiaríssima, né, única da história mundial que nós estamos vivendo no presente. E anotava lá naquele momento que a história vai ter que registrar que na Nova Caledônia, uma pequena ilha na Oceania, assim como no Sahel, no centro-norte da África, em outros pontos da África e também aqui nas Américas, a presença colonial francesa ainda se mostrava viva nos anos 20 do século XXI. Isso só confirma como a realidade histórica é contraditória, é fragmentária, nunca se desenvolve de modo linear ou homogêneo. O imperialismo é uma forma de colonialismo, mesmo que não sob a forma de dominação política direta. Nós aqui no Brasil somos obrigados a saber disso, a não ter dúvidas sobre isso. Não podemos ter dúvidas sobre isso, né? O imperialismo, primeiro britânico e depois norte-americano, aqui para nós sempre foi uma forma de colonialismo, vassalagem e submissão. Não há como contestar isto aqui no Brasil. Eu sou o professor Paulo Freire Teixeira, sou filósofo e médico e estou lançando essa série de vídeos analíticos para dar conta da situação histórica contemporânea e agora estamos fazendo um retrospecto e, no momento, numa sala de situação, uma análise circunstanciada sobre o segundo semestre de 2024, já bem longa essa série nesse momento e agora, nesta sala de situação, estamos enfocando o tema do imperialismo e colonialismo. E o que me parece óbvio, que ninguém pode negar, ainda que seja doloroso para nós como povo aceitarmos a realidade, que nós sempre fomos aqui vassalos, submissos a potências estrangeiras e no período histórico mais recente, a Inglaterra e atualmente aos Estados Unidos. No limite, a nossa economia, política, as próprias forças armadas do nosso país se submetem ao poder norte-americano desde a Segunda Guerra Mundial, pelo menos. Isso, para o pensamento de direita aqui no nosso país, para a doutrina atual, lá em março de 2024, as coisas estão ligeiramente mudadas já e num processo de mudança que justamente eu estou analisando nessa série de vídeos, mas em março de 2024, com certeza, no segundo semestre de 2024, com certeza a doutrina atual das nossas Forças Armadas, a maior parte do nosso empresariado, para toda essa estrutura de poder, né, nacional, a submissão ao domínio norte-americano aparece como absolutamente natural e incontrastável. E, de fato, não é uma coisa simples ou fácil se livrar da submissão colonial, da vassalagem, diante da potência superior, da maior potência ou até da única grande potência mundial, como foi os Estados Unidos no século passado, a partir da Segunda Guerra Mundial, como eu falava. Eu disse, isso fere o nosso orgulho nacional, mas é muito necessário que a gente entenda
essa condição de realidade. Nós nunca tivemos uma história autônoma, independente, soberana do país Brasil, ou do povo Brasil, e seria muito pretensioso e ilusório assumir que tivéssemos. Né? É muito fácil qualquer pessoa com algum conhecimento histórico verificar como as grandes mudanças políticas aqui no nosso país foram condicionadas ou diretamente determinadas por intervenção norte-americana ou por manipulação direta dos Estados Unidos. O último grande momento nesse sentido foi justamente a Operação Lava Jato e todas as consequências que dela derivaram no sentido justamente de enfraquecimento de setores estratégicos da economia nacional e de mudança na elite, ou no controle, no governo, na política do nosso país. Isso foi apenas o último exemplo. Muitas pessoas vão colocar isso em questão, mas podemos retroceder todos os golpes e tudo o que aconteceu aqui sempre teve uma forte presença da Inglaterra em algum momento, na história relativamente recente, né? E depois dos Estados Unidos como o país determinante. As nossas Forças Armadas eram e continuam ainda sendo um braço, né, do Estado-Maior norte-americano, atendem ao comando dos Estados Unidos de certo modo, e para muitas pessoas, para mim inclusive, a gente só não teve um golpe de Estado exitoso aqui pelo grupo do bolsonarismo, né, essa extrema-direita neofascista que está se espalhando pelo mundo. Só não foi exitoso o golpe aqui porque naquele momento quem estava no governo dos Estados Unidos era o Partido Democrata e que não estava autorizando ou estimulando esse tipo de ação pela extrema-direita aqui naquele momento. Se estivesse, a nossa história teria sido diferente, muitos analisam assim, e eu também. Então, é verdadeiramente normal que os países mais próximos se submetam ao poder dominante, econômica e militarmente, inclusive por sua influência ou interferência política direta, por sua influência cultural e em todas as áreas da vida social. É muito difícil se contrapor a isso. Objetivamente, para a maioria dos países na história, isso tem sido realmente impossível. E a nossa condição específica do Brasil e da América Latina em geral, e vimos agora muito mais com a nova doutrina de segurança dos Estados Unidos, como eles estão se impondo de forma mais violenta aqui nas Américas. E é, mais uma vez, muito difícil se contrapor a isso. Mas as coisas se tornam diferentes na decadência da potência imperialista. E estamos realmente nesse momento da história, quando a dominância norte-americana está se reduzindo a cada dia e já não parece ser mais tão efetiva, nem econômica nem militarmente. Então, mesmo com o grande sucesso da operação de inteligência ali na Venezuela, com o sequestro do presidente, do então presidente na Venezuela, pelas forças norte-americanas, e uma imposição, né, dos interesses norte-americanos sobre o novo governo da Venezuela, mesmo com a nova guerra agora com o Irã, com o deslocamento de forças dos Estados Unidos para lá, com toda essa demonstração de força, de certo modo ela marca não a projeção de hegemonia dos Estados Unidos, mas justamente a decadência dessa hegemonia. Ou seja, a hegemonia está deixando de existir, em parte já não existe mais de fato. Logo, é claro que toda a sua estrutura de vassalagem será remodelada, irá acabar. Não há como uma potência decadente manter o seu poder de influência e constrangimento no mundo e nem mesmo no seu quintal.
Aqui também isso vai mudar nos próximos anos e nas próximas décadas. Eu não tenho dúvidas ainda que neste instante tudo aponte para uma nova onda da extrema-direita e da vassalagem dos latino-americanos, a começar da Argentina, do Milei, e chegando até o Panamá, o Equador, né, fazendo uma grande onda realmente de governos vassalos novamente aos Estados Unidos e alinhados com a ideologia liberal, conservadora, de extrema-direita, que hoje se impõe nos Estados Unidos, mas que eu tenho analisado repetidamente, é um marco justamente da decadência, da incapacidade de resposta dos Estados Unidos à grande crise econômica deles e da Europa e do mundo em consequência, mas também é uma expressão dessa perda de poder, de perda da hegemonia dos Estados Unidos, no sentido de que essa aliança não se sustentará nos próximos anos ou décadas, ainda que possa ser aqui, se tornar uma peça de resistência, né, do governo norte-americano, que jogue todo o seu poder aqui, agora com a ameaça contra Cuba. Tudo isso está alinhado com esta necessidade, a guerra comercial, o tarifaço, tudo isso alinhado com essa necessidade dos Estados Unidos se impor de modo mais violento, de modo mais decidido e abertamente imperialista, porque justamente tem se tornado menos, tem reduzido a sua vantagem, a sua relevância econômica e, portanto, geopolítica mundial. O fato da presença econômica da China no Brasil e no mundo em geral está se tornando objetivamente maior do que a norte-americana, impõe uma agenda objetiva, comercial, de investimentos, econômica, enfim, que muda o direcionamento estratégico das forças sociais aqui no Brasil e no interior dos mais diversos países, mundo afora. Ou seja, não há como, a não ser, eu repito isso seguidamente, não há como os Estados Unidos barrarem essa mudança de hegemonia, essa mudança de importância das grandes potências no cenário mundial, a não ser com grandes guerras destruidoras da civilização. Não é possível a China ser detida pelos Estados Unidos, a não ser como uma guerra que realmente destrua a economia e, portanto, a vida social da China. E também isso levará necessariamente a uma destruição na Europa, nos Estados Unidos e mundo afora, sabe-se lá com qual extensão. Não acredito que isso vá acontecer, obviamente sou engajado para que isso não aconteça. De algum modo eu acredito que esta é uma tarefa mundial que a gente se encontra hoje, evitar a guerra, conduzir essa transição para uma nova governança mundial, que é o tema central desta sala de situação, referente ao segundo semestre de 2024, como eu estou insistindo, e que isso seja conduzido de forma menos destrutiva do que foi no século passado. Eu acredito que vamos conseguir, justamente acredito que isso se dará assim por grande influência da China, que não é uma potência imperialista com as mesmas características de Inglaterra ou Estados Unidos, por exemplo, justamente porque é uma potência socialista. E isso muda bastante as coisas no cenário mundial. Vamos tratar disso nos próximos vídeos, continuar desenvolvendo esse tema do imperialismo e do colonialismo, e nesse cenário da grande crise mundial e do desenvolvimento de uma nova ordem mundial, que de fato está em curso e será transformadora, né? Será uma nova realidade que vai se impor nos anos e décadas a seguinte. Vamos tratar disso nos vídeos, então, que vão seguir. E por hoje é só. Até a próxima.